Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Nascer. Depois de algum tempinho, né, Ricardo, que a gente não pôde se encontrar para gravar por causa de tudo que está acontecendo. Hoje a gente veio falar de um material que a gente já tinha conversado há um tempo atrás, que foi o retorno do nosso amigo Zaltan, de um reptiliano que trouxe uma visão muito diferente do que a gente tinha sobre essa raça, de quem realmente eles são, como eles ajudam a Terra. E ele tinha ficado de voltar em março para trazer novas informações e foi isso que ele fez. Nós ficamos muito felizes com a presença dele, porque é sempre uma visão sobre a espiritualidade e tudo que acontece com uma ótica diferente e que traz muitas coisas novas. E hoje eu estou aqui com o meu amigo para a gente continuar esse bate-papo. Tá. Saudações a todos. É com muita alegria que a gente faz esse retorno às gravações, porque é algo que realmente nos estimula e eu acredito que de alguma forma vocês possam também se beneficiar com as informações, que é um momento de transição da Terra, transição dos seres humanos, transição deste universo onde nós estamos inseridos, porque a transição não está acontecendo só na Terra. O sistema solar, a galáxia como um todo, está sofrendo as mudanças que são fruto da elevação de cada grupo, de cada pessoa, de cada ser individualmente, que no seu todo acaba forçando com que toda a situação planetária também se adeque às necessidades de cada grupo humano. Assim, dentro dessa visão, é que nós estamos procurando, quanto possível, trazer informações atualizadas, informações que são trazidas principalmente por Ramatiz e sua equipe, que traz realmente informações que nos enche de força de vontade para dar continuidade a esse trabalho. Como já foi dito algum tempo atrás, o Nascer é uma base de preservação. Outras bases de preservação estão surgindo com o mesmo propósito do Nascer, pois é esse crescimento contínuo é que vai possibilitar a gente, aqui no planeta Terra, ter uma informação mais ou menos equânime, onde todo esse benefício venha a servir a todos. Sim. E Ricardo, das informações que o Zaltan trouxe nova, eu acho que a gente não pode deixar de falar da forma que ele traz, da visão dele, que é uma visão, assim, digamos, dura da realidade, né? Verdadeira. Não é dura, ela é verdadeira, né? E ela causa um impacto quando a gente lida a primeira vez, com a forma dele enxergar, mas que tem todo o fundamento. Em determinado momento ele diz sobre fora da tirania suprema. O que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte: a tirania suprema numa sociedade não é controlada pela lei marcial, é controlada pela manipulação psicológica da consciência, através da qual a realidade é definida de tal forma que as pessoas que nela vivem nem mesmo percebem que são prisioneiras, nem mesmo cogitam a existência de outras coisas fora do seu habitat. Nós representamos uma outra realidade, exterior àquela que lhes foi ensinada como a única existente. É como às vezes imaginam, e onde nós queremos que vocês morem, é fora do lugar determinado pela sociedade. Vocês foram controlados como carneirinhos no curral por aqueles que se consideram seus donos, o governo, o time de administração mundial e os controladores espaciais.
foram privados de conhecimento através do controle de frequência. Então aqui, irmão, ele entra num assunto que em alguns lugares já tem sido falado, que é aquela barreira de frequência. Digamos que é essa matrix que nós fomos inseridos, que muitas vezes faz a gente não conseguir enxergar nada além do que é passado. Mais para frente ele vai dizer isso na televisão, de como isso é manipulado. O que ele quer dizer com isso? Ele tem, na sua visão, ele tem razão no que ele está falando? Sim. Em primeiro lugar, se nós falarmos sobre reptilianos, a ideia inicial que vem é que eles são dominadores e que eles querem dominar o planeta Terra. E alguns escritos do passado, inclusive existem algumas informações que citam de forma verdadeira essa dominação. Porém, esses grupos que dominavam já foram tirados da Terra pelo comando Astar. Zaltan foi um dos grupos que se rebelou contra o controle da humanidade. E esse grupo, liderado por Zaltan, que são aparentemente 40 mil soldados ou servidores, que se rebelaram contra esse sistema de controle e passaram então a trabalhar através do comando Astar. Ele se apresentou ao comando e conversou sobre todas as suas ideias, as suas visões a respeito disso. Ele sempre bateu na mesma tecla, ele se sente humano, embora a sua aparência física seja de reptiliano, porque ele cita que nasceu na Terra, continua na Terra e quer defender a Terra. Então ele tem todo o direito de fazê-lo como nós que estamos na Terra e nos sentimos humanos. Né? Então, dentro dessa visão, se tornou muito nobre ao grupo dele merecer essa oportunidade. Então, ele foi aceito no comando Astar e o comando Astar deu a ele os cuidados das áreas críticas, por eles serem já de origem pessoas treinadas para a guerra e domínio. Isso foi uma ferramenta interessante para o comando Astar, porque infelizmente na Terra ainda isso existe, o domínio existe, ele deixa bem claro e isso. O controle existe. Então o papel do Zaltan tem sido quebrar esses paradigmas através não só das informações passadas por ele, como esta que você falou, mas a nível prático. Ele começou a interagir de forma a não permitir que isso continue existindo. Eles têm equipamentos muito sofisticados. Por exemplo, nós sabemos que uma TV, para criar conteúdo e chegar até a nossa televisão, ela joga no espaço ondas na qual as nossas TVs captam. Então, os equipamentos que eles têm, porque esse lado oculto da Terra, que também tem tecnologia, ele começou a interferir nessa tecnologia deles. Consequentemente, esse domínio popular diminuiu um percentual acentuável, porque nessa intervenção, digamos assim, ele conseguiu fazer com que o povo começasse a se dar conta do controle. Então nós temos TVs hoje que estão direcionadas somente a
fazer a autoprogramação nas pessoas, batendo na tecla sempre nos mesmos assuntos, nos mesmos conteúdos, e isso, dia e noite, acaba deixando as pessoas condicionadas e eles defendem uma coisa que eles nem sabem o que é. Sim. Percebe? Funciona mais ou menos nesse sentido. E ele diz muito isso nesse material que já tá postado no site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele bate muito nisso, nessa manipulação que é feita principalmente através da grande mídia, né? Então ele diz o seguinte, ele diz algo que é o seguinte, cara, à medida que forem conhecendo melhor a vossa história pessoal, vão descobrir padrões de comportamento ineficientes que devem ser quebrados e mudados. O planeta também pulsa dentro de um padrão de comportamento próprio. Vocês estão prestes a repetir a história a nível planetário de uma forma mais dramática. É vossa tarefa alterar e remover a frequência de limitação e trazer a frequência de informação. Quando estão informados, conseguem mudar sem medo. Quando perdem o controle, sentem-se desinformados e não conseguem enxergar o quadro completo. Então, o que ele quer dizer aqui, Ricardo, é que nós devemos nos sintonizar com outros níveis de informação. Hoje a internet, ela te dá essa possibilidade, diferente dos grandes canais de televisão. Você tem no YouTube ou na internet como um todo, lugares onde você tem informação de qualidade diariamente. E é isso que ele dá a entender, que nós devemos mudar a nossa frequência de informação. Sair daquilo que está sendo trazido há tantos anos para a gente, que nos condicionou a ser pessoas como um burrinho com a viseira ali, para não sair daquilo. Então, esse é um caminho, Ricardo, eu acho que é importante. Ele é prático isso que ele fala, é o dia a dia. Realmente nós devemos quebrar esse padrão? É o que nós tentamos fazer com o Nascer. Quem entrar na página do Nascer, na net, vê que os conteúdos que lá estão têm o papel de esclarecer. À medida que a pessoa lê e sinta que aquela informação realmente tem sentido, e a possibilidade de servir como um degrau para essa transformação, ela passa a aplicar essas ferramentas em si mesma e, consequentemente, elas passam a perceber que a mudança consciencial realmente funciona. O grande problema, Igor, é que há milhares de anos nós somos conduzidos. É como um carneirinho que sai daquele e foge de medo do pastor e se sente perdido. E por se sentir perdido e com medo da vida, volta novamente para o rebanho. É isso que acontece com a gente. A gente tem medo da mudança. Então, esse medo da mudança faz com que nós, mesmo sabendo de informações diferentes, acabemos por não optar escolhê-las. Vamos dar um exemplo. Sempre nos ensinaram que a população da Terra vivia sob a superfície. Isso é um fato indiscutível. Ninguém vive nas nuvens. Mas, de repente, Ramatiz começou a trazer informações que não só na superfície existem seres humanos. Nas camadas intraterra existem cidades, e inúmeras cidades mais avançadas do que nós, com uma tecnologia realmente muito mais avançada do que a própria tecnologia da superfície. Eles vivem muito melhor do que nós, porque eles não têm doença, não têm problemas, não têm guerras, enfim, eles vivem num paraíso, embora eles tenham que cumprir tudo aquilo que a gente tem que cumprir: trabalhar, se transformar, ter família,
fazer parte de uma sociedade. Então, quando começamos a passar as informações sobre as cidades intraterrenas, algumas pessoas chegavam a mim e arguíam: você não está ficando fora da caixinha? Você não está faltando algum parafuso? Eu acho que você está obsediado. Precisa se cuidar. E o interessante é que não são os estranhos que falam isso para a gente, são aqueles que estão mais próximos da gente, como familiares, como amigos que convivem mais com a gente. Então, eles sentem estranhos quando eles percebem que a gente tem um conhecimento que eles não têm e que, por eles não dominarem, eles acham que o errado somos nós. Sim. Então, esse é um processo interessante que eu comecei a me dar conta. Se estamos sendo atacados por algum motivo, alguma verdade existe nisso. Ou as pessoas têm medo de mudar também, ou nós estamos realmente começando a nos libertar desse processo. E ele diz isso, é uma coisa interessante. Eu falo, pessoal, leia esse material, ele traz informações que assim, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nessa pandemia também, em tudo que está acontecendo. Ele é muito importante a leitura desse material. Ele diz o seguinte: conforme o planeta for aceitando esta nova frequência que vocês trabalharam duro para obter, as pessoas que se encontram no fim da cadeia do dominó irão recebê-la. Esta nova frequência é chamada conhecimento, luz e informação. Chama-se da saída da escravidão. Vocês estão saindo da falta de informação e da informação deturpada e se tornando informados. Estão vindo à luz. Quando se comprometem a tornar-se informados e a provocar a alteração da frequência do planeta, precisam aprender a tornar-se portadores de frequência. Então, o que eu entendo que ele quer dizer aqui, Ricardo, é que nós não devemos ter medo de sair da casinha. Nós devemos, nesse momento, chamar a responsabilidade, fazer o que a gente sente no coração e que isso provoque uma mudança naqueles que estão em volta. Porque se eu mudo, essa minha mudança, de alguma forma, a minha energia vai chegar até você, e não que eu tenha que querer te convencer de algo. A minha vibração, ela vai influenciar você. E aqui de forma positiva. Então, é sair dessa escravidão. Isso de você buscar a nova informação e a responsabilidade é o que a gente precisa no momento? Sim. É tudo criar, podemos dizer assim, é o início de uma nova onda. Né? Sim. O nosso universo, ele trabalha dessa forma. Ele emite uma determinada onda para que todos aqueles que convivem em função desta onda possam surgir, crescer, melhorar, multiplicar e retornar às suas origens. E o universo novamente determina que uma nova onda, subsequente àquela anterior, seja irradiada. É assim que o universo cresce. Colocando isso dentro da nossa sociedade, como foi dito, à medida que nós começamos a criar uma nova onda de percepção e de possibilidades, exemplo, cidades intraterrenas. À medida que você entende e analisa que é possível, à medida que você estude e comece a praticar os exercícios que te levam a acreditar nessa possibilidade, você altera o teu fluxo sequencial de terceira dimensão para a quarta dimensão e assim sucessivamente para a quinta, sexta, sétima dimensão. É infinito. Mas enquanto estivermos no ostracismo e aprisionados através da falta de informação, ocorre que nós continuamos as mesmas pessoas hoje, amanhã e depois. E, consequentemente, não há crescimento. A gente desencarna, todos aqueles que conviviam conosco
dão continuidade exatamente aos mesmos acontecimentos que houveram com você, e essa bola de neve ela fica condicionada a uma dimensão, no caso nossa, a terceira, que dentro de breve não existirá mais, porque estaremos na quinta dimensão. Então, nós temos que entender o seguinte: ou nós crescemos ou nós crescemos, não tem outra opção. Sim. E ele traz uma informação aqui, Ricardo, ele toca de forma bem clara nos problemas do mundo todo. E aí ele diz sobre os Estados Unidos, né? Ele diz o seguinte, que muitos membros da família da luz, eles encarnaram nos Estados Unidos porque este é um país onde podem progredir mais. Acontece também que este é o país onde a restrição é mais difundida. Vocês acham que estão vivendo na terra da liberdade, na pátria dos corajosos, e no entanto vivem na sociedade experimental mais controlada do mundo. Então o que ele diz? Ele diz que os Estados Unidos ele não foi destinado a ser um país negativo. Pelo contrário, muitos membros da luz encarnaram ali. Mas eles foram comprimidos, espremidos pelas forças involutivas. E que esse país ele foi o responsável por mostrar essa forma de sociedade segregadora. Porque lá, quanto mais dinheiro no bolso você tem, é o que importa. Os grupos são muito separados e você percebe que os países que estão aliados aos Estados Unidos, eles refletem isso no mundo inteiro. Então, a maior arma das forças involutivas é a segregação, são criar grupos diferentes, acreditar realmente que o meu grupo é melhor que o seu, que a minha forma de enxergar o mundo é melhor que a sua, quando na verdade nós deveríamos nos unir. E os Estados Unidos ele faz isso ao contrário. A gente vê que até pouco tempo, né, a luta entre os negros e os brancos, a gente está falando na década de 50, era muito intensa. Ainda hoje isso é assim. Então, ele diz isso ainda hoje. Essa é a maior arma das forças, digamos, involutivas? As forças involutivas, elas são de quinta dimensão. E eles conseguem fazer com que grupos deles reencarnem para que eles consigam, através desse grupo, influenciar a massa humana. Então, nesses grupos, eles crescem rapidamente através de meios políticos e poder, onde o poder do dinheiro compra. Então hoje, por haver uma distância tão grande de quem tem e de quem não tem, para a gente ter uma ideia, 5% da população do mundo detém o poder. E 95% da população do mundo estão abaixo do nível médio. E outros estão abaixo da miséria. Então o que consegue? Esse tipo de dominação consegue aniquilar 95% da população humana. Você não precisa fazer uma guerra para dizimar a população. Basta você manter o sistema inibidor, que é esse controle. Hoje, por exemplo, o que está acontecendo no nosso país? Você não pode trabalhar porque está com pandemia, mas você é cobrado os impostos todo mês. Você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, senão eles cortam. Você tem que pagar o imposto, senão vai a leilão e o governo pega a posse da tua casa. Aquela casa que você comprou com tanto sacrifício acaba passando para a mão do governo, que vai vender e vai fazer dinheiro. Mas, por outro lado, por que você não pagou as contas? Aí você justifica, porque eu não podia trabalhar.
porque estava naquele sistema por causa da pandemia. A pandemia, na verdade, é uma desculpa para manipulação. Sempre tivemos pandemia. Desde a última pandemia, que dizimou um percentual enorme, que foi a gripe espanhola, que ela dizimou 1/4 da humanidade, praticamente 1/4 da humanidade naquela época foi um número significativo. Nem as duas guerras juntas matou tanta gente do que a pandemia. Hoje nós estamos chegando quase ao mesmo consciente. Ou seja, essas mortes coletivas estão levando os governos a terem a oportunidade de dominar aqueles que ainda não ficaram doentes, através desses recursos de segregação. Então, o que nós, seres humanos, podemos fazer? Romper com isso ou não? Sim. Se a gente rompe, está contra o governo. Se a gente não rompe, a gente não tem como se defender. Sim. Então, a dominação é isso, ela está presente. E, cara, o Zaltani toca em assuntos aqui que a gente tem que falar. Eu acho que é a nossa forma de gratidão a ele por ter vindo trazer essas informações, é falar o que ele passou. E ele bate muito pesado realmente no domínio que a televisão tem sobre a humanidade. Ele diz que 92% do que está ali é negativo, e ele fala isso de uma forma muito clara, que aquelas pessoas, até que se acham despertas, são influenciadas sem saber disso, né? Então ele diz que a televisão, ela não é em si má. A forma que ela é utilizada, o propósito dela é maléfico, né? Mas não há nada de errado com a tecnologia. Pelo contrário, você imagina uma televisão, das maiores televisões do mundo, trabalhando, difundindo a importância de você manter a sua imunidade em dia, de você praticar exercício físico, de você se alimentar bem, de você ter contato com a natureza, de trazer boa música. Imagina o quanto isso seria benéfico para a população. Mas no momento não é o que acontece. E ele bate muito pesado na televisão, nos computadores, na televisão, nos celulares, né? Que nós achamos que estamos imunes, digamos, as pessoas que já buscaram alguma outra informação, mas que não, que isso é um trabalho diário. E aí ele traz uma outra coisa assim, que é o seguinte, ele diz, o sistema educacional é outra forma de controle, né? A maior parte do que eles ensinam é bobagem. Vocês trabalham duro, fazem empréstimos e pagam caro para aprender algo que já está ultrapassado. Antes mesmo de deixarem a sua sala de aula, principalmente no campo da ciência, da matemática, da psicologia e da medicina. O que fazer quando se vive numa sociedade que te recompensa pelos graus que você tem, né? E aí a gente pergunta, mas o que a gente tem que fazer, né? E aí ele diz, eu acredito que meu mundo é formulado por mim. Eu acredito que não preciso desses diplomas para definir a minha existência. Eu posso ser único e soberano para mim. Então, aqui ele dá uma fórmula, e você acredita que realmente essa é a fórmula, de que você tem que ter a confiança de que você é soberano sobre você, não no sentido de que você vai ser autossuficiente em tudo, mas que você não deve deixar que regras sejam impostas na sua vida? Esse é o caminho. Na verdade, é um único caminho. É um único caminho. Não tem dois caminhos, né? A partir do momento que instituíram o livre-arbítrio no planeta Terra, a ideia era que a Terra fosse dominada realmente. Através do livre-arbítrio, isso vai contra os ensinamentos espíritas, mas é necessário a gente fazer uma citação, porque eles falam muito do livre-arbítrio, você escolhe o que você quer, você faz o que você quer, mas existem consequências. A partir do momento que você vai contra a lei sideral, você já está contra tudo. Falta de amor, por exemplo.
A falta de amor é a responsável pelas nossas doenças. Sim. Porque o amor não é um sentimento. O amor é feito em cima de atitudes. Sim. Atitudes amorosas hoje, amanhã, depois, sempre. Faz com que você se torne pessoa melhor a cada momento, com você, sua família, sua sociedade. E quando ele diz que nós precisamos ser soberanos sobre nós, ele está se referindo à nossa consciência. Nós temos milhares, milhares, milhares de anos de reencarnações e um conhecimento infinito dentro de nós. Porém, o condicionamento que nós somos submetidos pela educação, desde o momento que você entra no prezinho, que você vai trabalhar com brinquedos lúdicos, os próprios brinquedos lúdicos te levam a não pensar. Você tem um círculo que tem que caber num círculo. No entanto, a criança vai encher pegar aquele círculo, vai pôr em vários lugares, até que não tem mais nenhum lugar para pôr, põe no círculo. Ou seja, nós vamos nos condicionando a fazer uma coisa que deveria de ser natural. Você pegar os círculos, ver onde está o círculo e colocar. Sim. Então isso já no prezinho já começa. Esses trabalhos lúdicos já são feitos para que você sinta dificuldade de acertar. Sim. E não encontrar a facilidade de acertar. Então você vai para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Na minha época, o ginásio, o grupo era 4 anos, depois vinha o ginásio mais 4, depois tinha científico ou o normal, que era a formação de professores. Eu optei pelo normal, e de científico eu não era muito amigo de matemática. Então eu me tornei um professor, não exerci a profissão de professor, porque na minha época eu trabalhava numa área que era mais sustentável. Mas eu senti na pele que tudo que eu aprendi, eu não apliquei em lugar nenhum. Percebe? Agora, existem países da Europa que as escolas são diferentes. As escolas não são carteiras, uma atrás da outra. Eles vão para a natureza, onde o professor vai dar exemplos simples, mostrando que as coisas funcionam assim, porque é natural, ela tem começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim começa a funcionar desse jeito. Os alunos aprendem a plantar, os alunos aprendem a colher, os alunos aprendem a trabalhar com aquelas sementes, reproduzindo os mais. Ou seja, as escolas, algumas escolas de ponta, não só ensinam a pessoa a ter uma profissão ou escolher uma profissão desde criança, mas dão uma base sólida daquilo que eles podem realmente ser no futuro. São países de primeiro mundo, bem-sucedidos, nunca entraram em guerra, o povo é pacífico. Por outro lado, o nosso país, que recebemos pela lei divina um país continental, que nasceu para ser a pátria do Evangelho, às vezes eu, como espiritualista, eu pergunto, quando essa pátria se tornará a pátria do Evangelho? Quando o mundo acabar, tiver todo mundo do outro lado? Realmente eu mesmo me coloco em xeque sobre tudo aquilo que eu aprendi, que o Brasil é um país que vai auxiliar o mundo, vai alimentar o mundo, vai... Então você vê os acontecimentos atuais, você coloca em xeque todos os ensinamentos divinos que nos foram passados. Então, ele está certíssimo na colocação dele, quando ele diz, você tem que ser soberano sobre si.
Ele está dizendo, você tem que fazer escolhas. Se as escolhas não foram corretas, tanto quanto você gostaria que fosse, recomece de novo. Sim. Então, você é que tem que dar a você a oportunidade de crescimento. Você é que tem que saber para onde você quer ir. Você é que tem que caminhar para chegar no teu destino. E na minha forma de ver as orientações dele, ele está certíssimo nesse sentido. E ele traz uma forma de enxergar esse momento da transição, Ricardo, que ela não é nada romântica, né? Porque ele diz o seguinte: sempre que uma sociedade está prestes a dar um grande salto ou mudar radicalmente, ocorrem atividades diametralmente opostas, né? Quanto maior a luz, maior o demônio também, né? Para combater aquela luz. Procurem sempre observar um assunto pela perspectiva do quadro global, da forma mais neutra possível, porque o quadro vai se tornando cada vez maior. O planeta encaminha para um grande confronto com certas entidades opostas à luz. Estamos apenas alertando-os, não estamos aqui para causar medo. Medo é o que o outro time quer que vocês sintam. Queremos que compreendam que vocês podem mudar tudo o que desejarem. Isto será um jogo de números no futuro, porque trabalharão juntos para atingir um lugar de muito poder. Então, Ricardo, aqui ele quebra um pouco, ele diz isso ao longo do texto, que muito é dito hoje que a luz venceu, muitos espiritualistas trazem uma coisa que traz um certo comodismo, no sentido de, opa, se a luz venceu, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou me manter aqui no meu cantinho, vou continuar na minha... E as coisas estão feitas. E ele não traz isso. Ele diz, a luz venceu e vai vencer sempre. Mas se você não sair do seu lugar, se você não fizer por onde, não vai mudar. Exatamente. Então eu acho que ele traz essa quebra um pouco, principalmente para os espiritualistas, de que nada acabou. Né? Nós estamos no meio desse jogo, né? Que é um jogo mesmo. E que cada jogador é muito importante para a família da luz. Né? Exatamente. Eu vou fazer um raciocínio ao contrário, para provar que ele está certíssimo. Ele fazia parte do grupo dominador. Era muito cômodo para ele e os 40 mil soldados que o acompanham continuaram onde estavam. Sim. E o que ele fez? Ele se tornou um líder porque ele se rebelou contra um outro líder. Sim. A razão que o fez tomar essa atitude contagiou os demais. Eles se tornaram um grupo tão forte que acabaram expulsando os dominadores. Sim. Mas, por outro lado, a ideia do dominador ainda existe. Porque aqueles que dominavam trabalhavam para grupo dominadores. Os reptilianos sempre trabalharam para os grupos escuros. Sim. Então, o Zaltan, eu vejo ele como um grande líder. Eu vejo ele como uma pessoa que desafiou a própria existência, acreditando naquilo que a consciência dele acreditava. Que ele podia ser livre e poderia ajudar. E é isso que ele tem feito. Quando ele veio pela primeira vez conversar comigo, eu levei 3 meses para poder entrar na sintonia dele. E assim mesmo, quando ele se despediu, eu achei que ele não ia voltar mais. Mas como ele marcou, não, em março eu estou de volta. Em março ele marcou o ponto. Trazendo assuntos que realmente exigem de mim mesmo ter atitudes inteligentes para poder realmente estar compatível com as orientações dele. Agora, o que nós esperamos, Igor,
é que esses vídeos que a gente faz, com as informações que a gente recebe, é que as pessoas repensem que tudo que elas precisam, elas já têm, que é uma consciência divina. E como possuidores de uma consciência divina, devem agir como tal. Devem fazer escolhas divinas. E dessa forma, como você vai fazer uma escolha divina se você vai contra o outro? Contra a opinião do outro, contra a fala do outro. Então, é necessário que tenhamos dentro de nós a compaixão. O outro é o outro tem direito de fazer as suas escolhas, mas isso não nos dá o direito de ser contra o outro. Então, a partir do momento que você aceita o outro como ele é, você está agindo de acordo com a lei universal. E isso te fortifica. Então, te dá a oportunidade de você fazer as suas escolhas e fazer com que outros respeitem as suas escolhas. Então, o universo, ele trabalha com esse jogo de compensação. Isso sempre foi assim, só que nos tiraram a ideia de pensar assim. Porque se nós não tivéssemos passado por isso, tudo que nós passamos e estamos passando, nós hoje seríamos um país de primeiro mundo, sem sombras de dúvida. Hoje, com todos esses problemas sociais e políticos, o Brasil alimenta 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas com a sua riqueza alimentar. Imagina quando esse país começar a dar certo, quando as pessoas se unirem, quando você perceber que o povo já sabe o que quer, já faz as suas escolhas de forma coerente. Então, hoje, nós vivemos dentro de um jogo. O político se apresenta para você, diz: eu vou te dar um anel, vou te dar um par de sapato, vou te dar uma casa, vou te dar um carro. Então, é um mundo de barganha. E as cabeças pequenas compram isso como se fossem inteligentes. Só que eles estão sendo manipulados. Como são manipulados, eles serão esquecidos. Então, o que acontece? Ou a gente, como população, muda e tem um país que realmente tenha sentido de se viver, e a minha mudança tem que me fazer estar bem comigo mesmo, as minhas escolhas têm que fazer com que seja prazerosa para mim. Quando nós fizermos isso, a vida se tornará mais fácil. E o mais importante, a gente vai fazer com que esse mundo passe uma transição mais equilibrada. Porque do jeito que está indo, nós vamos ter uma transição abrupta com consequências nefastas. São informações que fazem a gente pensar, né? Eu gosto muito quando ele traz essas informações, tira a gente do comodismo, né? Ricardo, a gente vai já chegando para o fim do vídeo, mas eu queria que a gente falasse um pouco agora de uma parte humana do Zaltan, né? No final ele diz: olha, queridos irmãos, eu gostaria que vocês conhecessem a minha cidade, a minha família, o meu povo, né? E ele traz esse sentimento de irmandade mesmo com a gente. E aí ele diz, né? Aqui estou conforme eu cumpri, né? Conforme prometido. Faço questão que vocês possam ir na minha Vimana, na minha nave. Ela é do comando Ashtar, e na verdade é minha ferramenta de trabalho. Com ela tenho conhecido os mais incríveis lugares sobre a superfície e nas regiões intraterrenas. Pouquíssimas vezes saí fora do sistema para serviço, do sistema de serviço. Tudo que faço está relacionado ao planeta Shan, a Terra. Então aqui já mostra o amor que ele tem por esse planeta. Pouquíssimas vezes ele deixou
o serviço, o trabalho diário, né, sobre isso. E aí ele diz o seguinte, ele fala, né, dessa visita que ele levou a gente até essa visita, e aí ele diz o seguinte: quero dizer a vocês que este lugar, que é onde ele está baseado, estamos indo, localiza-se perto da Serra do Roncador. Quando estive pela primeira vez com vocês, estava em uma cidade intraterrena no litoral paulista, e minha família estava espalhada, e minha tropa também. Um dia, por ordem do comando Ashtar, fui prestar um serviço de segurança àqueles que vocês conhecem melhor do que eu, Ramatiz. Depois dos serviços prestados a ele, ao ir me despedir, ele me chamou de lado e me perguntou onde eu estava morando, em que condições, como eu estava conseguindo gerenciar a guarnição que ficou aos meus cuidados. Após ter passado o relato completo a ele, percebia no decorrer do nosso diálogo uma doçura enorme em seu coração, que se transformava aos poucos em meu coração em uma força transformadora. Então, Ricardo, eu queria que você dissesse nas suas palavras, isso emociona a gente, esse encontro dele junto a Ramatiz. Na verdade, ele, como faz parte do Comando Ashtar, estava a serviço do Comando Ashtar, e Ramatiz, vendo a necessidade da proteção da sua equipe, porque quando ele sai a trabalho no globo terrestre, ele vinha sofrendo a pressão dos grupos contrários, né? Dos grupos dominadores, que também possuem tecnologia, também possuem conhecimento das energias. E então Ramatiz pediu ao Comando Ashtar que pudesse dar um contingente que servisse de proteção às cidades intraterrenas, assim como o grupo de trabalho dele. Ashtar Seran, que nada mais é do que Miguel, que o nome Ashtar Seran é o nome da frota, né? Miguel é o comandante da frota Ashtar Seran. Miguel disse: olha, eu tenho um grupo que tem exatamente o perfil que você precisa, e apresentou Zaltan a Ramatiz, e ambos tiveram uma simbiose assim, muito, muito forte, como se Ramatiz o conhecesse de algum momento da sua história, né? Tanto que depois do diálogo que houve entre eles, ele abraçou Zaltan como se fosse um filho, e ele levou ele, a família dele e toda a frota para uma cidade intraterrena, aonde ele foi muito bem aceito como parte daquela cidade. Então hoje a frota e a família da frota tem um local para, digamos, viver de forma inteligente e adequada, porque eles estavam espalhados pelo globo terrestre. Isso fez com que Zaltan se sentisse mais próximos da gente também, como canais dele. Ele se colocou à nossa disposição para todo e qualquer trabalho que ele pudesse colaborar de alguma forma. E é um grupo que vai trabalhar incansavelmente na transição. Né? E o mais importante, por ele estar com Ramatiz, é sinal que ele, como ser,
é muito mais significativo do que nós imaginávamos. Sim. Ramatiz jamais escolheria alguém que estivesse abaixo daquilo que ele julga ser essencial. Então a escolha que Ramatiz fez em relação a ele fez com que eu começasse a ver Zaltan com outros olhos, sentindo que realmente ele é merecedor. Para quem fez o que ele fez, se libertar dos dominadores da forma que os dominadores eram, tinham poder bélico, enfim. Foi um brado de liberdade que ele deu a ele, a frota de 40 mil soldados, que na verdade é um exemplo para nós seres humanos. Sim. Eu acho que está na hora da gente fazer exatamente o que ele fez. E Se libertar desses paradigmas, acreditar na luz, fazer o possível para tentarmos passar essas informações para frente e conseguirmos realmente cumprir a nossa tarefa cristã enquanto estivermos aqui no planeta Terra. O nasceu mesmo como para ser uma base de sustentação. Uma base de sustentação, o próprio nome já diz, sustentar. Sustentar as informações que estão vindo, passar para frente, fazendo com que essa base cresça no sentido maior. E aqui vai um pedido àqueles que estão nos ouvindo nesse momento, vendo esse vídeo. Nós precisamos de mais voluntários que possam fazer parte desta base de sustentação. Se você acredita nesse trabalho, que se una a nós em pensamentos e sentimentos, desejem auxiliar os seres intraterrenos que estão fazendo tudo para resgatar a população de superfície, já estão fazendo isso. Esses que estão morrendo da pandemia estão sendo levados para as colônias intraterrenas, cuidados e tratados. Com o tempo serão trabalhadores das cidades intraterrenas, e quando todas essas transições passarem, eles voltarão à superfície, aí junto com os intraterrenos, para a reconstrução do nosso planeta. E para isso é necessário que todos nós nos unamos de uma forma muito mais abrangente. Se você pode e quer ser voluntário desta causa, baste ao deitar querer servir a Deus, a Jesus, a luz, entregando-se amorosamente ao trabalho espiritual. Durante o teu sono, durante o teu descanso carnal, teus corpos atrás serão levados ao mundo espiritual, onde serão orientados, onde receberão informações como nós recebemos, para que no momento real da transição, no momento da crise da transição, todos nós possamos estar juntos e fazer aquilo que deve ser feito. Ajudar os nossos irmãos menos experientes do que nós. Então fica aqui o meu agradecimento, saudações a todos, Deus os abençoe, e agradecimento por esta possibilidade de falar dele. E eu gostaria de terminar o vídeo, Ricardo, passando as palavras dele sobre esse momento. Ele diz sobre Ramatiz: essa essência que me envolvia deixou em mim a sua marca.
Como se não bastasse tudo que eu estava sentindo, ele tirou sua corrente do pescoço com um triângulo lindo incrustado. Estava uma pedra de cristal desconhecida por mim. Tenho certeza que não é um cristal comum da terra. Ele puxou um documento de suas vestes e me deu dizendo: meu filho, te observo há muitos éons e pedi pessoalmente ao comando que você faça parte da minha falange do grande coração a partir deste momento. E ele diz: aquilo me encheu de alegria e de admiração. Um ser considerado um mestre ascensionado, falando comigo como se amigos fôssemos de longa data. E chamou Letan, personificação da força-luz da cidade, seu discípulo há muitos éons. Leve-o para Leta e acomode Zaltan, sua família e seu exército. A partir de hoje, eles fazem parte de nossa família. Me despedi de Ramatiz. Ele me puxou e me deu um grande abraço, como se estivesse se despedindo de seu filho. Eu me perguntava o que havia feito de especial para merecer aquilo. Leta me chamou e disse: você vai ser muito bem-vindo em Leta. Somos todos seres esguios e que serão muito bem recebidos aqui na cidade. Então, com essas palavras do Zaltan, que muito emociona a gente se despede de vocês, meus amigos. Fiquem com Deus e acompanhem o material, leiam, porque é algo muito importante para o momento. Nosso muito obrigado a todos.